O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a liturgia de hoje nos leva a refletir sobre as intervenções de Deus na vida humana. É impossível para nós, seres humanos, impedirmos o reino de Deus de acontecer no meio de nós. Mas, infelizmente, com a nossa má vontade, com a falta de boa vontade no coração, com a nossa falta de cooperação, nós conseguimos fazer este reino demorar a acontecer. Nós conseguimos retardar o acontecimento do reino. Se não houver a nossa cooperação, a justiça demora a chegar na vida do irmão. A igualdade, o amor, o alimento, as necessidades materiais e espirituais demoram a chegar até a vida do irmão, se não houver a nossa cooperação. Veja bem que na primeira leitura, São Paulo nos recorda que ele está indo até aquele povo que precisa ouvir o anúncio do Evangelho, mas não para anunciar a sua vontade, as suas palavras, o seu conhecimento. Ele deixa bem claro que está indo anunciar Jesus Cristo, e não qualquer Jesus, o Jesus crucificado. Lembrando que o caminho de Cristo é a cruz. O sofrimento traz sentido para a vida cristã. O sofrimento com Cristo faz todo sentido, como bem nos lembra o Papa Francisco. O sofrimento quer nos recordar que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O sofrimento vai nos permitindo ir despedindo aos pouquinhos desta vida. Ele faz nos compreender que aqui não é o nosso lugar. Existe um lugar que foi preparado para nós na salvação dada por Cristo Jesus. E quando sofremos, nós nos recordamos disso. Estamos aqui de passagem. Então vale a pena suportar as dores
com Cristo, porque tudo isso terá um fim. O sofrimento nos recorda que aqui não é o nosso lugar. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E é isso que Paulo vem anunciar por meio de Jesus crucificado. E o evangelho de hoje, que nos recordou que Jesus está disposto a intervir nas dificuldades, nas dores e no sofrimento humano, sim. Jesus está disposto a cooperar e também sanar as necessidades do povo. Mas o povo não compreende assim. Muitos lugares que Jesus passou, ele não foi bem recepcionado, não foi bem aceito e muito menos acolhido, como no evangelho de hoje. Jesus voltou para a terra dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele cresceu, onde ele estava perto da sua família, dos amigos, onde constituiu dignidade junto dos demais. E ali ele não foi bem aceito. Assim, nós compreendemos também que muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu anuncio, lanço as sementes do reino, proclamo o evangelho para aqueles que necessitam ouvir, vou ao encontro de algumas pessoas, mas eu não vejo os frutos? Talvez estejamos semeando nos terrenos que não estão preparados, porque para que a semente brote e cultive, é preciso que seja lançado em terreno fértil. E aqui Jesus pede a nossa cooperação. Ele tem lançado a semente todos os dias, mas como é que está o terreno do nosso coração? Como é que está a nossa disponibilidade para fazer com que a palavra de Deus se torne fruto na nossa vida? Veja bem, Jesus foi para aquele lugar para dar a eles o necessário. E vendo a rejeição, vendo a falta de boa vontade deles, Jesus recorda durante a sua pregação: no tempo de Elias, haviam muitas viúvas, e a única que teve a graça de Deus até a vida dela foi a viúva de Sarepta, uma que não fazia parte do grupo daqueles que são eleitos, escolhidos por Deus. Ela não fazia parte daquele povo que merecia a atenção de Deus. A única que soube acolher, que soube trazer para a sua vida a presença de Deus. E Jesus lembra ainda que também naqueles tempos, que tinham muitos leprosos, o único leproso que alcançou a cura da parte de Deus era Naamã, o sírio, que também não fazia parte do povo de Deus. Olha só que surpresa. Aqueles que foram escolhidos não souberam escolher a Deus. Aqueles que estavam de fora e que talvez por algum motivo deviam ser rejeitados, souberam acolher a graça de Deus. Então estejamos atentos. Estamos na igreja, estamos ouvindo o evangelho, mas estamos dispostos a sair daqui e viver tudo o que ouvimos, tudo o que assumimos de compromisso com Deus? Porque se fizermos o contrário do que a igreja nos ensina, do que a palavra de Deus nos prega, do que mandam os mandamentos, em vão é a nossa fé. Jesus terá facilidade para fazer milagres e graças na vida de muitas outras pessoas que às vezes nem pisam na igreja, mas estão dispostos a dar ouvidos ao Senhor quando recebem o chamado. E nós também estamos com essa disposição? Se tivermos, graças a Deus, continuemos assim, firmes, fortes, perseverantes, com os ouvidos atentos e dispostos a sair da igreja e sermos cristãos de fato. Porque é isso que Jesus espera de você e de mim. Ao sairmos daqui, perseveremos com Cristo Jesus. Se os dias forem difíceis, não vamos abrir a mão de Cristo Senhor. Se os dias estiverem fáceis, permaneçamos com Cristo Senhor da mesma forma. Não caiamos no mesmo erro daqueles que tiveram a oportunidade de estar com Cristo, mas o rejeitaram. Fomos chamados hoje para permanecer o dia todo com o Senhor. Ao sairmos da igreja, permaneçamos com Cristo, dentro da nossa casa, no trabalho e com as pessoas que Deus nos der a graça de encontrar. Amém?